Olá pessoal, hoje eu tô aqui no meu quarto para conversar com vocês sobre as fases do parto, tá? Um assunto super importante para quem quer ter um parto natural, um parto normal, tá? Então, as fases do parto, eu gosto de pontuar duas fases que eu acho que são as fases fundamentais para conseguir um parto normal. Então, primeiro eu vou começar explicando para vocês, né, por que eu escolhi fazer esse vídeo aqui no quarto hoje. Então, o que acontece? O parto, ele é guiado, comandado, diria assim, por um hormônio que se chama ocitocina. Essa ocitocina é o hormônio do amor. É o hormônio que a gente produz durante a relação sexual ou durante um abraço gostoso, sabe? Aqueles momentos de conexão profunda com alguém que te traz tranquilidade, que te desperta o amor. É esse o hormônio. E esse é um hormônio que ele é muito sensível, ele é muito delicado. Qualquer coisinha vai atrapalhar a produção desse hormônio. Então, por isso que eu escolhi fazer esse vídeo aqui no quarto. Quando você começar o trabalho de parto, quando você começar a sentir as contrações ritmadas e mais intensas, o ideal é que você busque um lugar onde você vai se sentir segura, confiante, confortável, onde não vai ter um monte de gente demandando você, né? Um monte de gente interferindo no seu processo. Sabe, diminui a luz, acende umas velinhas, põe uma música, um aroma, cria um clima, sabe? Dá um clima para você, para te ajudar a entrar nesse movimento de introspecção e de conexão para o parto. Isso vai ajudar muito, em especial a questão das luzes, tá? As luzes apagadas vão ajudar, apagadas não, né? Luz, meia luz, assim, vai ajudar bastante você a ir pra dentro, buscar essa conexão, tá bom? Então essa é a primeira dica, encontre um lugar onde você se sinta segura e confortável para que a sua ocitocina possa fluir e trazer as contrações para o seu trabalho de parto, tá? Então aí, uma outra questão que eu escuto muito e com certeza vocês já devem ter ouvido, né? Aquela história, eu não consegui ter parto normal porque eu fiquei mais de 12 horas com contração e eu não tive dilatação. Então eu precisei para cesárea. Bom, o que é isso, né? Por que isso acontece, tá? Aí a gente entra na primeira fase aí que eu falei pra vocês, que é uma fase muito importante pensando em conseguir um parto normal, principalmente no sistema brasileiro. Então o que acontece? Essa é a fase latente, que é a primeira fase do trabalho de parto, que é quando você tem contrações, mas elas ainda não têm ritmo, sabe? Elas não pegaram um ritmo de tempo entre uma contração e outra, e a duração delas ainda tá bem variada. Então você vai ter uma contração de 20 segundos, outra contração de 50 segundos, outra contração que vai durar 1 minuto e 10, aí depois você tem uma de 10 segundos, sabe? É tudo muito bagunçado nessa fase latente. Mas você tem sim contrações, né? São contrações, mas são contrações que elas são mais fracas, sabe? Elas são mais fracas se a gente for comparar com as contrações que vão vir por aí, tá? Então elas são contrações mais fracas. E por que não tem dilatação nessa fase, tá? Essa é uma fase onde o seu corpo está se preparando para começar a dilatar. Então essas contrações mais fracas da fase latente, elas vão trabalhar o colo do útero. O que quer dizer trabalhar o colo do útero? Quer dizer que elas vão amolecer o seu colo e afinar. Por quê? O colo mole e fino, ele vai ser muito mais fácil de avançar na dilatação durante a fase ativa, que vai vir depois dessa fase, tá? E essas contrações da fase latente, elas também vão ajudar a
posicionar direitinho o bebê para ele começar a descer pelos ossos do quadril e pressionar bem o colo do útero, ajudando na dilatação na próxima fase. Então, é normal não ter dilatação na fase latente, porque essa não é uma fase para ter dilatação, tá? Então, o que acontece? Se você for para o hospital nessa fase, provavelmente você vai acabar numa cesárea, porque daqui 10 horas pode ser que você não tenha dilatação. Porque essa é uma fase lenta, é uma fase que demora para algumas mulheres para acontecer, não é para todas, tá? Tem mulheres que essa fase vai bem rapidinho, mas para algumas essa fase ela é bem lenta e depende de vários fatores, né? Depende da posição do bebê, depende de como tá o colo do útero, depende da quantidade de hormônios que essa mulher está produzindo, depende de questões emocionais dessa mulher, depende do ambiente que essa mulher tá, então da situação de vida que essa mulher tá vivendo. Nessa fase, todas essas questões emocionais, elas vão afetar bastante também. Então, pode ser sim que você tenha uma fase latente longa e tá tudo bem. Por quê? São contrações que você consegue ficar deitada mesmo durante a contração. Então você consegue arrumar uma posição confortável, que você não vai dormir aquele sono de princesa, mas você vai conseguir descansar durante essa fase, sabe? Você consegue comer, você consegue assistir um filme, você consegue dar uma caminhada no parque, na rua. Tem mulher que até vai no shopping nessa fase pra relaxar, né? Fazer compras, dar uma relaxada, é verdade, não tô inventando. E para algumas funciona, tá? Tudo bem, não tem problema, pode ir no shopping nessa fase que o bebê não vai nascer no meio do shopping, tá? Então, você ainda consegue fazer as coisas durante essa fase. E aí, se você vai pro hospital nessa fase, que teoricamente não é para ter dilatação, e você acaba tendo uma fase latente muito longa, provavelmente você vai acabar em cesárea ou no mínimo uma ocitocina. Então essa não é hora de ir pro hospital, não é fase de ir pro hospital. Essa é uma fase para você ficar em casa, para você se conectar com seu corpo, se conectar com seu bebê, para você honrar o seu trabalho de parto que está começando, para você se preparar para esse trabalho de parto, sabe? Para você ir entrando nesse clima de parto, sabe? E aí, lembra que eu falei da história da ocitocina? Se nessa fase que a ocitocina está começando a ser produzida, o trabalho de parto está começando a surgir aí, você vai para o hospital, que é um lugar que é cheio de gente, com a luz super acesa, um monte de luz, super claro, um monte de gente falando, é bi, 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 de todo lado, os aparelhos tocando, e a enfermeira que entra, a enfermeira que sai, e vem fazer exame, vem escutar o bebê, e vem ver a pressão, e vem trazer comida, e vem aquilo, e você não consegue ficar tranquila, relaxada, e entrar nessa conexão que você precisa para o parto. Então isso atrapalha ainda mais você entrar de verdade na fase ativa do parto, se você estiver já no hospital nessa fase, tá? Você perdeu aí essa chance de ativar essa produção intensa de ocitocina para a próxima fase do parto, tá bom? Então, no comecinho, né, nessa fase latente, que as contrações ainda estão sem ritmo, não tem um padrão aí, fica em casa, relaxa, se alimenta bem, tenta dormir, tenta descansar. Se você quiser dar um passeio, assistir um filme, mas relaxa. Acho que essa é a palavra dessa fase. Relaxar e se conectar. Então, é por isso, por causa da fase latente, que muitas mulheres ficam em trabalho de, né, teoricamente, em trabalho de parto, horas sem ter dilatação, porque elas não estavam em trabalho de parto, elas estavam em fase latente, que não é trabalho de parto ativo, que é o que faz ter dilatação, tá bom? Muito importante que isso fique claro pra vocês, tá? Aí o que acontece? Normalmente nessa fase, a mulher me liga, fala, ai Tati, olha, começou as contrações, tá? Elas estão tão fortinhas, sabe? Tá forte essas contrações já. Olha, eu não pensava que era assim forte, viu? Ó,
Por exemplo, agora tá começando uma, ó, tá aumentando, agora tá forte. Olha, nossa, essa contração tá bem forte, Tati, tá bem forte mesmo. Aí eu falo, que mais? Ah, que bom, tá. Então, ó, vai descansar, se alimenta, né? Todo esse papo que eu já falei, porque não tá forte. Você acha que tá forte porque você não tem o parâmetro para comparar com as contrações que vão vir, né? Mas uma dica boa para entender é: se você está conversando normal e explicando para a pessoa quanto forte está a sua contração, não tá forte, tá? Isso é uma boa dica para os companheiros, né? Para as companheiras aí que vão ajudar durante o trabalho de parto. Tá conversando durante a contração, não tá forte, tá só começando, ainda é fase latente, tá bom? Aí, ok. Passa um pouco mais de tempo, aí o que vai acontecer? Vai começar a mudar o padrão dessas contrações. Elas vão começar a ganhar um ritmo, sabe? Às vezes a cada 5, às vezes a cada 10, isso vai variar de mulher para mulher, tá? Mas elas vão começar a ter um ritmo e vão ficar mais longas. Essas contrações vão manter mais ou menos também a duração de cada uma, tá? E aí a contração começa a ficar um pouco mais forte, sim, né? Lembra que lá na fase latente, no começo, durante a contração, a mulher tava conversando com você, tipo, tá forte, olha aqui, ó, tá vendo minha contração? Tá forte. Agora vai ser assim. Tá lá conversando comigo, né, no telefone. Tati, então, ó, as contrações estão assim, 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 assim. Ai, tá começando uma, espera. Tá passando. Mais um pouco. Ai, passou. Nossa, viu? Agora tá pegando, viu? Isso é bom, é sinal de que as contrações estão evoluindo, porque ela já começa a precisar parar e focar durante a contração para entender como lidar com essa contração dentro do corpo dela, tá? Então vai vir a contração, ela vai precisar parar o que tá fazendo, respirar, se conectar, deixar a contração fluir, e aí ela consegue voltar, retomar a conversa, ou voltar a comer, ou voltar a fazer o que ela estava fazendo antes, tá? Mas isso ainda é começo de trabalho de parto, tá? Ainda é o comecinho. Mas tudo bem, aproveita essa fase, se alimenta bem, sempre se alimenta bem. Se for de dia, se estiver animada, se movimenta um pouco, né? Faz um pouquinho de exercício, se você quiser, dançar no início do trabalho de parto é ótimo, né? Se conecta, vai começando a buscar essa conexão com você mesma. Prepara o ambiente, sabe? Diminui a luz, coloca as velinhas, põe uma música, põe um aroma que te traga boas sensações, né? Vai preparando esse ambiente para o trabalho de parto, tá? Aí, ok. Passou algumas horas mais, né? Aí, tô lá conversando com ela no telefone, né? Ela fala, ai, Tati, olha, agora, não sei, viu? Não sei de nada. Eu acho que agora já tá forte, assim. Agora é trabalho de parto, ó. Ai. Ela joga o telefone longe. Ai. Ui, cadê o telefone? Ai, aqui. Oi, Tati, desculpa. Eu tive que jogar o telefone longe porque... Ai, quando vem a contração, eu preciso jogar o telefone, eu preciso achar uma posição porque... Ai, vem muito forte. Mas aí eu
eu acho uma posição, eu respiro e alivia a dor, sabe? Ai, que ótimo! Isso já é trabalho de parto ativo. Ótimo! Se durante a contração ela já precisa espavilhar, vai, busca uma posição e começa a mexer de um lado, mexer do outro, sobe aqui, fica de 4, senta na bola e começa freneticamente a buscar essa posição para o trabalho de parto. E durante a contração ela já sente a necessidade de fazer sons. Isso é um ótimo sinal. Provavelmente essa já é fase ativa, tá? As contrações aí já estão bem ritmadas, já estão durando em torno de 1 minuto para mais, tá? E começa a ter a tal dilatação. Fase ativa é a fase que vai fazer dilatar, tá bom? Então essa fase você pode até, por exemplo, ver um pouquinho de sangue, sabe? A hora que vai fazer xixi, passa o papel, sai um pouquinho de sangue no papel. Não assusta, isso é ótimo, é um ótimo sinal, tá? É sinal de que o seu colo tá dilatando e o trabalho de parto tá fluindo e tá tudo lindo, tudo indo super bem, tá bom? O que é que os acompanhantes podem fazer nessa fase para ajudar, né? Primeiro, é dar espaço para essa mulher encontrar a posição que ela vai precisar durante a contração. Essa posição pode inclusive ser pendurada em você, então esteja de corpo disponível para essa mulher apoiar, pendurar e apertar você, tá bom? Porque isso ajuda, o toque ajuda muito a aliviar a dor, tá bom? Você pode também fazer massagem, uma massagem assim na lombar vai ajudar bastante a aliviar a dor. Então pega um olhinho de massagem, eu gosto muito dos óleos de arnica, eles ajudam bastante. Ou você pode preparar um óleo com uma essência que você goste também, um óleo essencial que você goste antes, né? Mistura um óleo de amêndoas com um óleo essencial da sua preferência para te trazer também essa questão do aroma que te ajuda a relaxar, tá? Então pega lá o olhinho, você pode fazer movimentos assim circulares na lombar ou abrindo a lombar. Essa massagem é tudo de bom, ela vai ajudar muito. Você pode fazer a massagem no chuveiro, você pode fazer na cama, você pode fazer sentada, pode fazer em 4 apoios, na posição que a mulher ficar, você vai lá e massageia. Isso vai ajudar assim incrivelmente, tá? Aí, muito bem. Próxima fase. Normalmente a próxima fase, o marido, né? Aí ele liga assim, já não é mais a mulher que me liga, já liga o marido. Olha, Tati, eu não sei o que fazer. Ela tá louca. Ela tá lá trancada no banheiro, sabe? Tá lá no chuveiro e ela tá lá gritando. E eu falo com ela, ela não responde, ela não fala comigo, eu não sei o que fazer, o que tá acontecendo. Isso é um ótimo sinal. Se a mulher não está falando com você, quer dizer que ela entrou na partolândia, né? O que é a partolândia? A gente chama de partolândia quando a mulher realmente entrou, conectou com o processo de parto e desligou a parte racional do cérebro dela para que a parte instintiva possa começar a guiar esse trabalho de parto. Então, de fato, ela não vai falar com você. Nessa fase, não adianta você perguntar para a mulher, você quer suco ou quer água? Porque para ela, água, suco, não quer dizer nada, porque o cérebro racional dela não está funcionando, ela não consegue entender o que você quer dizer com água e suco. Então, você quer ajudar essa mulher? Você pega um copo de água, você pega um copo de suco, você põe os dois na frente dela. Se ela pegar um dos dois, ótimo. Se ela não pegar nenhum, você deixa ali do lado, dali um tempo você oferece de novo. Mas não faça perguntas nessa fase, porque ela não vai conseguir te responder. E cada vez que você fizer perguntas, ela vai precisar de um esforço tremendo para racionalizar e conseguir responder a sua pergunta, né? Então, se você precisar fazer perguntas, faça perguntas objetivas que ela possa responder assim ou assim. Não é nem sim ou não, ela vai fazer isso, vai fazer isso. Ou nem vai responder, só assim, se for sim, se não responder nada é porque não, tá? Porque realmente nessa fase não dá pra pensar,
tá? É tudo muito intenso, ela já tá muito conectada com o trabalho de parto, muito conectada com o corpo dela, e as contrações realmente estão muito fortes, tá? Realmente tá muito forte, porque aí a gente entra naquela segunda fase, que é muito importante do trabalho de parto. Lembra que eu falei que tinham duas fases? A fase de transição é a segunda fase chave do trabalho de parto, porque é a fase mais difícil, mas também é a fase mais curta. Lembra que a fase latente, ela pode durar muitas horas, às vezes dias na fase latente? A fase de transição, ela não vai durar dias, ela vai durar algumas horas, ela é muito curta comparada com o resto do trabalho de parto, porque são aqueles centímetros finais de dilatação, de 8 para 10 centímetros, é um tiquinho que falta para terminar de dilatar, mas é muito intensa essa fase, tá? Fisicamente muito intensa e emocionalmente muito intensa, tá? Então, a gente chama essa fase da fase do desespero. Por quê? Existe um mantra das mulheres nessa fase. O mantra é: eu não vou aguentar. É o tempo inteiro. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, tá muito forte, eu não vou aguentar, tá muito forte, eu não vou aguentar, eu quero anestesia, né? Muitas mulheres pedem anestesia nessa fase. E as que não pedem, elas ficam esperando alguém falar: ah, eu acho que você precisa de anestesia, só pra ela poder concordar e falar: ah, você tem razão. Porque é muito forte mesmo, né? Então, nessa fase é muito importante acolher essa mulher, sabe? Dizer que ela é forte, que ela tá conseguindo, ajudar ela a manter o foco em uma contração de cada vez, sabe? Não ficar pensando lá na frente, mas e se demorar, e se ficar mais forte, né? Porque eu falo pra elas, quando você chegar naquele pensamento de que se ficar mais forte eu não vou conseguir, ou se ficar mais forte eu vou morrer, é porque daí não passa, tá? Quando você chegou nesse pensamento, é porque tá muito perto de você entrar na fase expulsiva, tá muito perto do bebê nascer, tá bom? Então, respira, mantenha calma, tenta lembrar que essa é a fase mais curta e que não vai piorar, tá? Quando você começar a pensar que se a dor piorar você não vai conseguir, é porque a dor não vai piorar, você já tá no topo da montanha, sabe? Não vai piorar, daí vai melhorar, tá? Então é muito importante lembrar disso. E aí essa coisa do mantra, né? Do eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir é o futuro, né? Você tá me dizendo que no futuro você não vai conseguir. Mas essa contração deu pra aguentar? Deu. Então tudo bem. Então vamos ver a próxima, se dá pra aguentar. E aí depois vamos ver a próxima, se dá pra aguentar. E aí vamos vendo, contração por contração, sem pensar no futuro, né? Vamos uma por vez. Se chegar um momento que você fala, essa contração não deu, essa eu não consegui aguentar, sabe? Aqui chegou o meu limite e essa não deu, eu preciso da anestesia. Tudo bem, vamos fazer anestesia, não tem problema também, né? Tomar anestesia, não tem problema, tá tudo bem se precisar de uma ajuda, né? Mas o que eu sinto é que muitas das mulheres, elas pedem analgesia porque elas têm medo de ficar mais forte e não conseguir. E não porque naquele momento elas não estão conseguindo, porque a maioria tá forte, tá muito difícil, mas elas estão dando conta naquele momento, né? Então, é lembrar sempre disso, que daí vai melhorar, não vai piorar. Então, essa é a fase que a mulher precisa gritar, né? Gritar não, porque gritar, enfim, não gosto dessa palavra, é vocalizar. Então você vai ver essa mulher assim, tanto durante quanto entre uma contração e outra, ela vai manter um padrão de vocalização. E um balancinho no corpo, é muito comum você ver isso, né? Ela gritando, vocalizando e se movimentando.
para ajudar o cérebro dela a produzir mais endorfinas para lidar com a dor e para extravasar, né? Então isso ajuda bastante. Então deixa essa mulher vocalizar, vocaliza com ela, incentiva ela a vocalizar, porque isso vai ajudar. E aquela massagem lá da fase anterior, agora nessa fase, essa massagem é assim, fundamental. Tanto a massagem quanto só uma pressão no quadril vai ajudar muito, muito, tá? E essa é a fase final aí da dilatação. Depois, a dor ela não piora, ela muda, ela vai ficar mais fácil de lidar. Porque aí vem uma dor que ela é em pressão, é uma sensação de pressão muito forte, porque já dilatou tudo e o bebê começa a descer pelo canal vaginal, fazendo pressão e te fazendo empurrar, né, que é o que a gente chama de puxos. Então, normalmente funciona assim, a mulher tá lá vocalizando, né, normalmente é isso que acontece. No meio da vocalização começa a vir o puxo, que é uma força, né, de empurrar, que ela vem involuntariamente. Não adianta a gente falar pra mulher não faz força, né? Às vezes tá no carro, essa mulher começa a fazer esses puxos e fala, ai meu Deus, vai nascer do carro. E aí você tenta falar pra ela não empurra. Não adianta, porque ela vai fazer assim, eu não consigo! Porque não dá, é um reflexo, sabe? É uma força que ela é reflexa. Então também aquela história de aquele pensamento da fase de transição, né? Que muitas pensam, eu tô muito cansada, na fase de expulsão eu não vou conseguir fazer força. Isso não é verdade, você vai conseguir fazer força, porque tudo muda, o seu corpo muda na fase de expulsão. Tá? Vem uma força que você não vai acreditar de onde que ela vem, e o seu corpo ele vai fazer o push, vai fazer a força sozinho, mesmo que você não quiser fazer, tá? Como fala, é reflexo, não tem como você não fazer. E aí você vai perceber que quando você faz força, quando você empurra, a dor ela diminui. Olha como o nosso corpo é inteligente, né? O nosso corpo ele traz uma dor que quando você empurra, alivia. E justamente o que você precisa fazer é empurrar o bebê para ajudar ele a nascer, né? E aí, normalmente vem uma explosão de energia nessa fase. Mas se não vier explosão de energia, não tem problema também, tá tudo bem. Uma coisa que a gente costuma fazer nessa fase é dar um pouquinho de alguma coisa com açúcar, sabe? Um pouquinho de sorvete, um pedacinho de chocolate, porque isso vai ajudar a mulher a recarregar as energias aí para dar uma turbinada na força. Aí, ok, aí você vai fazendo força, normalmente você vai começar a procurar uma posição que você sinta que fica mais fácil fazer força e sinta o bebê descendo mais. Que existem aí N posições que você pode experimentar. E aí, você vai começar a sentir duas coisas. Primeiro, o primeiro pensamento é, entalou. Esse bebê entalou, não vai nascer, não tá funcionando, eu tô aqui fazendo força há 10 minutos e esse bebê não sai do lugar. Isso não é verdade, tá? É só sensação. A maioria das mulheres tem essa sensação, essa impressão de que o bebê entalou, que ele parou aí no meio, que você tá empurrando, empurrando, empurrando e nada tá acontecendo. Mas isso não é verdade, é porque o bebê ele vai bem despacinho, ele desce um pouquinho, volta um pouquinho, volta, ele vai bem suave, porque é justamente para dar tempo, tanto do crânio do bebê, né, se moldar a sua vagina, sabe aquela história da moleira? A moleira serve para que os ossos possam subir um no outro e diminuir o tamanho da cabeça do bebê. E para que a sua vagina possa ir se esticando e se adaptando ao tamanho do corpo do bebê sem lacerar, né? Sem rasgar. Então é importante que essa descida do bebê seja lenta, tá tudo bem, mas a sensação é de que entalou e de que não vai nascer. Mas uma coisa que ajuda nessa fase é ou colocar um espelhinho para você ver a vagina, que você, quando você faz a força, você vai ver a cabeça vindo e voltando, e aí você vai conseguir ver que cada vez está mais perto. Isso vai dar uma energia para você e vai ajudar também a entender a força que você tem que fazer.
Outra coisa que pode ajudar é colocar o dedo dentro da vagina. Você vai colocar o dedo, você vai sentir a cabecinha do bebê. E aí quando você faz a força, você vai sentir que essa cabeça ela vem pra baixo e depois ela volta um pouquinho. E ela vem e vai aos pouquinhos. Então são duas coisas que ajudam bastante a diminuir essa sensação de que entalou. E ajudar você a sentir que de fato tá funcionando a força que você tá fazendo, tá? Aí a segunda coisa, você vai começar a achar que o bebê vai sair pelo ânus, tá? É normal, é assim mesmo. Porque a cabeça do bebê, ela faz uma curva. Primeiro, ela vai em direção ao ânus, ela empurra o ânus bem forte, depois ela faz a curva e sai pela vagina, tá? Então é normal sentir que o bebê vai sair pelo ânus. E é normal sentir vontade de fazer cocô, porque quando o bebê vai descendo, ele pressiona o intestino. E aí o intestino, ele não tem essa percepção de se a pressão vem de dentro pelas fezes ou de fora pelo bebê. Então você tem a sensação de que você quer fazer cocô, mas não é, é o bebê, tá bom? E aí o que acontece, né? Quando o bebê empurra o intestino, é normal fazer cocô no parto. Gente, cocô no parto é super normal e é ótimo. Quando a gente vê que começou a sair um pouco de cocô, a gente fala, yes, vai nascer, ai, que alegria, tá fazendo cocô, que ótimo. Então assim, pra equipe o cocô é a festa do parto. Faz, tá saindo cocô, tá nascendo, todo mundo fica super feliz. E o cocô, ele também serve para uma outra coisa, né? A natureza é perfeita, ela não faz nada errado. Então, esse cocô que vai sair quando o bebê pressionar o seu intestino, primeiro, é um cocôzinho, tá, gente? Não vai fazer né? Um cocôzinho pequenininho, um restinho de cocô que tava ali no final do intestino, ali no reto, e vai sair justamente só, digamos assim, para deixar as bactérias que tem no seu intestino todas ali vivinhas e fresquinhas ao redor da sua vulva, bem fresquinhas. Por quê? Quando o bebê nasce, o bebê tava dentro de um lugar estéril, ou seja, sem bactérias nenhuma. E o que é que faz, por exemplo, a nossa digestão? Bactérias, certo? Se você não tiver bactérias no seu intestino, você não consegue digerir e absorver a comida. Então, assim, as bactérias, principalmente intestinais, elas são extremamente importantes. Então, é nesse momento que o bebê nasce, passa pela sua vagina, passa perto ali do seu ânus, onde acabou de sair aquele cocôzinho e deixou aquele monte de bactérias fresquinhas, o bebê, ele vai, entre aspas, se contaminar com as bactérias boas. Ele vai receber essas bactérias boas do intestino da mãe, que vão colonizar o intestino do bebê, para que ele tenha um intestino saudável, uma digestão saudável. Então não fica com medo, não fica com vergonha de fazer cocô no parto, porque o cocô é super importante, tá? Super importante. E se você tenta segurar para não fazer cocô, você vai segurar o bebê não vai descer. Por quê? Você segura o cocô, você segura o bebê. É o mesmo músculo aí que tá trabalhando, né? Você fecha a passagem. Então tem que relaxar, tem que deixar o cocô sair, porque primeiro vem o cocô e depois vem o bebê. É normal, tá bom? Então nada de vergonha de fazer cocô. Deixa sair. Se tiver com vergonha do marido ver, ou da acompanhante ver você fazendo cocô, coloca atrás. Normalmente, quando a gente vê que a mulher tá um pouco desconfortável com essa sensação, a gente pede para o acompanhante vir pro lado, e aí quando tá saindo a cabecinha do bebê, a gente chama de volta, fala, vem ver, né? Então tudo bem também. Você pode conversar com a sua equipe isso, né? Falar, eu tenho vergonha que o meu companheiro, minha companheira veja saindo cocô, né? Que é bobagem, porque isso é parte do parto. Mas enfim, se isso for te bloquear e te fazer tentar segurar o cocô, avisa a sua equipe, tira o companheiro ou a companheira do lado, porque tem que soltar, gente, tem que soltar, senão o bebê não sai, tá bom? Beleza.
Aí expulsivo, né? Cocô, força do empurrando o bebê, nananã, vai começar a ver a cabecinha. Aí vai vir o tal círculo de fogo. Você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar, círculo de fogo nada mais é do que a musculatura ali da vagina, que é em formato de círculo, queimando. Por que que ela queima? Quando você faz um alongamento, imagina você tá lá na aula de balé, aí vem a professora e senta nas suas costas. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Queima tudo, parece que vai rasgar, que vai explodir o seu músculo. É exatamente isso que acontece quando o bebê tá passando. Porque o seu períneo, né, a sua musculatura da vagina, ela vai esticar, 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 esticar no máximo que ela pode para esse bebê passar. E dá essa sensação de queimação, por isso que a gente chama de círculo de fogo, tá? Isso também é normal, é só sensação de que vai rasgar, explodir, coisas do tipo. Não vai, tá? É feito pra isso, a vagina é feita pra isso, a musculatura é feita pra isso. Ela vai se esticar, o bebê vai passar e aí essa musculatura volta, tá bom? Ok, aí nasceu o bebê, aquela coisa linda, você vai chorar, todo mundo vai chorar, vai pegar o bebê, vai abraçar, vai cheirar, vai lamber, né? Aí você fala, ai, que alegria, terminou. Não, não terminou não. O parto não termina com o nascimento do bebê, tá, gente? O parto termina com o nascimento da placenta. Algumas parteiras tradicionais que eu já conheci, elas chamam a placenta de companheira. Elas são a companheira do bebê, elas não chamam de placenta não. Porque de fato a placenta, ela é um órgão do corpo do bebê. A placenta, ela não faz parte do corpo da mãe, ela é um órgão do bebê, é um órgão externo. Então o que que acontece? Depois do bebê nascer, você vai voltar a sentir umas pequenas cólicas, tá? As pequenas coliquinhas, que nada mais é do que o útero contraindo para diminuir de tamanho novamente e para expulsar essa placenta que precisa sair, porque ela é parte do bebê. Aí essa placenta vai soltar do seu útero e vai descer e nascer também. Nasceu a placenta, terminou o trabalho de parto, é só você ficar com o seu bebezinho lindo, fofo e amamentar, tá bom? Bom, acho que é isso. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor, de uma forma mais didática, sobre as fases do parto. E tem o livro também, o mini manual das fases do parto, tá bom? Para fazer o download, que tem a explicação teórica de fase por fase, como que conta as contrações, quanto tempo dura, qual o ritmo de contração de cada fase, tem as dicas do que fazer em cada fase do trabalho de parto, tudo bem direitinho, bem completinho. Eu recomendo vocês imprimir esse e-book e pregar na porta da geladeira, tá bom? Porque principalmente os homens, eles na hora do trabalho de parto é bem comum os homens consultarem o livrinho pra ver o que tá acontecendo. Porque a mulher é mais intuitiva, né? Mais do fluir e tal. O homem ele é mais racional, ele precisa de dados e números. E né, nesse e-book tem números, tá bom? Então imprime e deixa isso num lugar de fácil acesso, porque vai ser importante poder consultar na hora do trabalho de parto pra tirar as dúvidas e entender melhor que fase você tá bom? Então espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Até a próxima. Bom parto pra vocês!